Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça do Pai, o amor e a inspiração do Espírito Santo estejam convosco. Continuando a nossa meditação quaresmal, a igreja nos propõe o texto extraído do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, e o texto nos conta que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Acontece que o pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Meus irmãos, a parábola que nós acabamos de ouvir é uma crítica à sociedade classista, onde o rico vive em abundância e o pobre na miséria. Ora, o problema é o isolamento, o afastamento em que o rico vive, mantendo um abismo de separação que o pobre não consegue transpor. Para quebrar esse isolamento, o rico precisa se converter. E aí é a dificuldade. Nada o levará a essa conversão se ele não for capaz de abrir o coração, principalmente acolhendo a palavra de Deus. Ora, o que leva, naturalmente, quando se abre o coração, a amar. E aí ele se encontraria com o Lázaro na porta de sua casa, mendigando os restos que caía da mesa. Mas ele não vai se abrir a isto enquanto não se converter. Assim, mais do que explicado da vida lá do além, a parábola, ela exige a profunda transformação para criar esta sociedade justa e fraterna. E aí, meus irmãos, neste tempo da Quaresma, nós, naturalmente, que somos estimulados a refletir e comparar a nossa vida com a vida daqueles que estão ao nosso redor. O nosso modo de agir na condição de cristãos, na obrigação de amar e servir, pois somos a imagem e semelhança de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se não procedermos desta forma, qual é a resposta que esperamos para a nossa vida espiritual e nossa salvação?
se depende exclusivamente da nossa opção de escutar a palavra de Deus e a colocar em prática. É o que aquele moço ouviu de Abraão. Mas manda que Lázaro vá, porque se eles virem alguém ressuscitado, Jesus ressuscitou. Mas muitos não acreditam e continuam perseverantes na construção desta desigualdade com a qual nós nos debatemos. Meus irmãos, nós estamos numa situação paradoxal. O homem, muitas vezes detentor de todas as riquezas, é um miserável espiritual. O homem miserável de todas as riquezas é um rico espiritual. Sem espaço na sociedade, excluído até nas igrejas, na sua fé, entretanto, caminha o caminho do Senhor. São tantos Lázaros e são tantos ricos. Precisávamos que houvesse um equilíbrio, isto é, que estes ricos pudessem abrir o coração e acolhessem efetivamente a palavra de Deus. Recebessem o ensinamento da verdade e o colocassem em prática. Mas na realidade não é o que acontece. Embora nós tenhamos esta oportunidade extraordinária, como é o tempo da Quaresma, tempo de reconciliação, tempo de conversão, mas o que falta necessariamente é a vontade de fazer. O que falta é vencer as amarras das concupiscências da carne, os desejos das coisas do mundo, destas riquezas que nos satisfazem plenamente os sentidos e nos esvaziam o espírito. Nos esvaziam até da capacidade de amar. Meus irmãos, nós não sabemos mais amar. Estamos criando aí gerações de pessoas vazias, destituídas de qualquer sentido, sem compreender a vida, sem compreender que caminho seguir, sem saber qual a opção que devem fazer no chamado de Deus, esta vocação que nós recebemos. Insatisfeitos, não se realizam espiritualmente. É muito triste, meus irmãos, o que estamos observando hoje neste mundo que vivemos em relação aos nossos pobres, em relação aos nossos jovens, em relação a todos aqueles que são excluídos pela sociedade, essa sociedade escravagista, onde prepondera mais o valor do dinheiro, do ter, do que o do ser. Então a Quaresma é um tempo de refletir sobre isto e decidir e tomar a iniciativa para ressuscitarmos com Cristo. Porque a Quaresma nos prepara para celebrar a ressurreição. A ressurreição que celebraremos após os 40 dias da Quaresma. Vamos, pois, meus irmãos, tomar com afinco a palavra de Deus em nossas mãos e partir para esta nova realidade, reconciliados com Cristo, harmonizados com a nova criação, homens novos para uma vida nova. Que o Espírito Santo nos inspire as melhores decisões de conversão, de perdão e reconciliação, para que possamos assim viver a Santa Quaresma, tirando frutos do jejum, da oração e da penitência. Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós.